Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai ter aqui mais informações sobre o jogador que está praticamente fechado com o Vasco, né? O Patrick de Lucca, que vem do Bahia. Informações aqui de como esse jogador joga, o que a gente pode esperar desse atleta que é volante. Enfim, vamos falar também sobre um destaque do futebol argentino que o Vasco tem interesse e quem sabe, né, pode pintar de graça aí no Gigante da Colina. E também vamos falar sobre o atacante do Atlético Paranaense, o Bissoli. O Vasco tem uma reunião decisiva aí para tratar da situação do Bissoli. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, daquele jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar muito aqui de Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre o Wellington Rato, porque uma informação que surgiu hoje é que o Wellington Rato está mais distante do Vasco, tá? Um outro clube está mais próximo nesse momento de fechar a contratação do Wellington Rato. Eu até entrei em contato com o presidente do Atlético Goianiense, com o Adson Batista, perguntando sobre a situação do Wellington Rato em relação ao Vasco, se o Vasco havia feito uma proposta, se o Vasco tinha avançado, e o Adson Batista me respondeu que até o momento o Vasco não tinha feito nenhuma proposta oficial pelo Wellington Rato, e agora as informações é que outro clube está mais próximo de fechar com o Wellington Rato. Esse clube não é o Vasco da Gama. Tendo mais detalhes, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Hoje surgiu uma informação da imprensa argentina do interesse do Vasco na contratação de um meia do Arsenal de Sarandi. A imprensa lá que cobre, né, o Arsenal de Sarandi disse que o Vasco tem interesse no meia Facundo Kruspiski. Tá aparecendo a foto dele aí. É um jogador que vai ficar livre no mercado agora do dia 31 de dezembro, né? O jogador termina o seu contrato com o Arsenal de Sarandi e vai ficar livre para assinar com qualquer outro clube. E segundo a imprensa argentina, o Vasco tem interesse nesse jogador, que é jovem, tem apenas 20 anos, e foi destaque na última Superliga da Argentina. Ele fez 10 gols e deu 5 assistências. É um jovem aí com bastante potencial, daquele jeito, né, que esses clubes empresa, agora o Vasco é um clube empresa, do jeito que clube empresa gosta, né? Um jogador com potencial, que pode render lá na frente e que nesse momento pode vir de graça, né? Então, o Facundo Kruspiski, nome difícil pra caramba de falar, hein? Sobrenome complicado do Facundo, vamos chamar só de Facundo, destaque do Arsenal de Sarandi, está na mira do Vasco da Gama. Vamos falar aqui também sobre o atacante Bissoli, Guilherme Bissoli, que foi destaque do Campeonato Brasileiro jogando pelo Avaí, mas pertence ao Atlético Paranaense. Informação aqui do Globoesporte.com é que o Vasco fará ainda nessa semana uma reunião com o staff do atacante Bissoli, que irá definir quanto o Vasco precisa desembolsar para contratar esse jogador. O Vasco tem o interesse de contratar o Bissoli em definitivo. Essa informação foi dada aqui em primeira mão pelo canal Machão da Gama, né? Eu trouxe a informação lá no Twitter do interesse do Vasco no Bissoli e parece que agora a coisa está avançando, né? Dependendo de quanto o Atlético Paranaense pedir pelo Bissoli, pode ser que o jogador pinte aí no Vasco da Gama, né? Se tem esses jogadores que o Vasco está interessado, tem também jogador saindo. E a gente vai falar do Juninho, que realmente vai para o Orlando City, lá dos Estados Unidos. O Orlando City já encaminhou a contratação do volante Juninho do Vasco por empréstimo de 1 ano. Os clubes já estão trocando documentos para que essa operação seja finalizada. O Juninho vai chegar inicialmente para o time B do Orlando City. Então acho que vai ser bom para ele, né? Porque aqui no Vasco ele não ia ter muita rodagem, não ia jogar, não ia ter minutos, e lá no Orlando City com certeza ele vai ter mais oportunidades, já que vai para o time B, e o time B disputa uma outra competição, né? O time A do Orlando City disputa a MLS e o time B disputa como se fosse uma espécie de segunda divisão da MLS, né? Então é um jogador que vai ter minutos, vai jogar. Acho que vai ser bom para ele e vai ser bom para o Vasco também. Bom, vamos falar agora aqui
do volante Patrick De Luca, né? Informação que foi dada ontem pelo canal Atenção Vascaínos, que o volante Patrick De Luca, que estava no Bahia e agora está livre de contrato, né? Está livre no mercado, está próximo aí de fechar com o Vasco da Gama, uma contratação que está praticamente acertada, né? A gente falou sobre isso também no vídeo da manhã aqui no canal Machão da Gama. E agora eu vou trazer aqui o meu amigo Matheus Barbaço, que cobre diariamente, né, o Bahia, para dar informações sobre o Patrick De Luca, né? O que a gente pode esperar desse jogador caso ele realmente feche com o Vasco da Gama. Fala pra gente, Barbaço. Fala rapaziada, fala torcida vascaína, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia e tô passando aqui para poder falar um pouco sobre Patrick De Luca, volante de 22 anos de idade, formado nas divisões de base do Bahia, apesar de ter feito boa parte desse processo de formação lá na base do Palmeiras. Ele foi contratado pelo Bahia já na equipe sub-20. E foi nessa equipe sub-20, nessa categoria, que ele já se destacou bastante lá em 2020, quando jogou a Copa do Brasil sub-20 e chegou até o final com o Bahia, contra, inclusive, a equipe do Vasco. Nessa campanha, ele teve tanto destaque que foi um dos primeiros a ter oportunidade na equipe profissional. E logo que ele teve a oportunidade, num jogo pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, ele conseguiu sair muito bem. Tão bem que depois dali ele se firmou na equipe titular do Bahia. Ele assumiu a responsabilidade e o que mais chamou a atenção foi o grau de maturidade dele naquela ocasião, num contexto completamente adverso, do Bahia brigando para não cair, precisando pelo menos ter um ponto conquistado naquele jogo. Ele conseguiu entrar, assumir a responsa e não comprometeu. Não só não comprometeu, como mostrou uma característica muito boa que deu espaço a ele naquele time de Dado Cavalcante ao longo da temporada seguinte, ao longo da temporada 2021, que foi a característica de saída de jogo. Ele, na base do Palmeiras, chegou a jogar em muitas oportunidades como zagueiro, né, além de primeiro volante. No time sub-20 do Bahia, ele jogava como primeiro volante e algumas vezes, por conta da companhia de outro volante muito promissor, Luiz Felipe, ele atuava como segundo volante, aí até podia explorar um pouco mais do chute de média distância, que foi algo que eu senti falta dele ao longo desse desenvolvimento dele no Bahia, porque quando ele chutou de fora da área, ele conseguiu ter êxito e não fazia depois isso com tanta frequência. E aí, ele ganha essa oportunidade contra o Atlético Mineiro, corresponde, vai bem, e ao longo da temporada 2021 ele vira titular. Bom, na Copa do Nordeste eu acho que ele viveu o auge dele, né? Na Copa do Nordeste 2021, no time Dado Cavalcante, ele era a peça fundamental no esquema de jogo de Dado. Ele buscava a bola no pé do goleiro, fazia essa saída ali de 3, conseguia desenvolver o seu jogo partindo lá de trás, e isso chamou muita atenção. Ele passou a ser realmente uma peça imprescindível para aquele time do Bahia. Né? Às vezes, né, carregador de piano, silencioso, sem aparecer toda hora no jogo, no terço final, na parte ofensiva, mas fazendo muito bem essa saída de jogo. Bom, depois de um tempo, ao longo da temporada 2021 ainda, o Bahia teve alguns problemas, né? Tassiano, por exemplo, saiu, ele estava emprestado aí pela equipe do Grêmio, acabou sendo vendido. Outros jogadores saíram e isso causou um certo desequilíbrio no meio campo do Bahia. Ele acabou ficando mais exposto, trabalhava como cabeça de área, mas não mostrava tanta combatividade e começou a ter alguma dificuldade para poder desenvolver o seu jogo. E aí, não à toa, em 2021, não só por conta dele, mas de diversos fatores, o Bahia acabou sendo rebaixado. Ele em 2022 permanece, passa a ser o volante titular do Bahia na campanha do acesso para a primeira divisão, na Série B, só que aí ele cai bastante de rendimento. Né? Não estava mais indo tão bem no tempo de bola, não conseguia combater como se esperava de um primeiro volante, acabou levando alguns cartões que irritava a torcida e até comprometia o jogo do time. E mesmo tendo um aspecto tático importante, de ser um cara de preenchimento de espaço, né, de ser um cara importante ali para poder construir o jogo vindo de trás, ele perdeu muito dessa característica que chamava a atenção nele, de iniciar jogadas e tudo mais. E isso, além de outros diversos fatores, como a falta de confiança gerada pelos rendimentos abaixo, fez com que o torcedor do Bahia, de maneira majoritária, tá? Não estou generalizando porque existem exceções, não se agradasse tanto do futebol dele. E aí hoje, dá para dizer, é só ver aí nas redes sociais e tudo mais, que ele não sai pelas portas da frente, né? A maioria da torcida do Bahia prefere, se você fizer uma enquete aí, que Patrick não permaneça para 2022. Mas vou falar para vocês, apesar de fazer parte dessa estatística e achar que é um jogador
que infelizmente hoje já não rende o que rendeu em outrora, eu acredito que é um cara que tem uma capacidade de evolução ainda, que pode ser resgatado. Eu acho que é um jogador que, se trabalhar de maneira legal, o psicológico dele, inteligente e tal, ele pode se desenvolver bem ainda. E tem que explorar essa capacidade que ele tem de saída de jogo. Eu acho que é o grande trunfo dele. Não tem uma combatividade tão grande e tudo mais, mas consegue sair bem pro jogo, né? Se tiver companheiros bons que facilitem, potencializem essa capacidade que ele tem, talvez as coisas possam fluir para ele novamente, tá? Mas é isso, galera. Isso é o que tem para falar sobre Patrick De Luca. Boa sorte para ele, para o Vasco, para todos nós na temporada 2023. Forte abraço. Então tá aí, hein? Matheus Barbaço do canal Sou Mais Bahia, gente boa demais e especialista no tricolor baiano. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.